Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai seguir o caminho da informação visual. Depois que ela sai dos nossos olhos, né? Exato. Como é que o cérebro transforma luz em tudo que a gente vê? É fascinante. Temos aqui um material muito bom sobre o sistema visual central. Nossa missão: entender os pontos-chave de como o cérebro processa a visão. Vamos lá. Então, para começar, essa jornada, ela inicia na retina, claro, e segue por um caminho chamado projeção retinofujal. Que nome, hein? Pois é, basicamente são os fios. Nervo óptico, aí vem o quiasma óptico, que é super importante, e depois o tracto óptico. Certo. E no quiasma óptico, olha que interessante, ele tem um formato de X, né? Ali, parte das fibras nervosas de cada olho cruza para o outro lado do cérebro. Ah, é aí que acontece aquela inversão? Isso. O resultado prático é que tudo que está no seu campo visual esquerdo, tipo, do lado esquerdo, vai ser processado lá no hemisfério direito do cérebro. E o contrário também, o campo direito vai para o hemisfério esquerdo. Exatamente. E tem até uma curiosidade histórica aqui no material. Opa, qual? Especula-se que o Golias, aquele gigante da Bíblia, talvez tivesse um problema visual por causa de um tumor perto da hipófise, que poderia comprimir esse quiasma. E o que isso causaria? Poderia causar visão em túnel, sabe? Ele perderia a visão periférica. E aí, talvez por isso, ele não viu o Davi chegando pelo lado. Que interessante, uma possível explicação neuroanatômica para um evento histórico ou bíblico, né? Pois é. Mas bom, voltando ao caminho, depois desse cruzamento no quiasma, a informação segue pelo tracto óptico. E para onde ela vai, principalmente? Ela vai para uma estrutura-chave no tálamo, o núcleo geniculado lateral, ou NGL para facilitar. NGL, certo. É tipo uma estação de trem, só uma parada. Então, é mais que isso. Não é só uma retransmissão passiva. O NGL já é um centro de processamento. Ele começa a organizar a informação. Organizar como? De várias formas. Primeiro, a informação que chega de cada olho é mantida separada. Fica em camadas diferentes dentro do NGL. Ah, então olho esquerdo e direito ainda não se misturam ali. Ainda não. E tem mais. Lembra que na retina tem células diferentes, umas para movimento, outras para detalhes finos, cor, as magnocelulares e parvocelulares. Lembro, sim. O NGL mantém esses canais separados também. É como se fossem vias diferentes para tipos diferentes de informação visual, já desde ali. Entendi. E outra coisa super importante, o NGL não recebe informação só dos olhos. Ele recebe um monte de sinais de volta do córtex visual. Do córtex. Tipo um feedback? Exatamente. E também de áreas do tronco cerebral que regulam nosso estado de alerta, nossa atenção. Peraí. Então, se a gente está mais atento ou mais sonolento, isso já afeta como o NGL processa a informação visual. Antes mesmo de chegar na área principal da visão. Isso mesmo. A percepção não é um processo simples de baixo para cima. O cérebro está o tempo todo modulando o que entra. Uau. Que complexo. E depois do NGL, para onde vai essa informação já meio organizada? Aí sim ela vai para o palco principal, o córtex visual primário, também chamado de V1 ou córtex estriado. Fica lá atrás, no lobo occipital. V1, certo? E o que acontece de especial lá? Uma característica fundamental do V1 é a retinotopia. Retinotopia. Um mapa da retina, é isso? Exato. É como se o nosso campo visual fosse mapeado diretamente na superfície do córtex V1. Pontos vizinhos no campo visual ativam pontos vizinhos no córtex. Legal. Um mapa fiel. Quase. Tem uma distorção bem interessante. A área central da nossa visão, a fóvea, que a gente usa para ver detalhes, sabe? Ler, reconhecer rostos. Sim, a visão de alta definição. Isso. Essa região minúscula no olho ocupa um espaço desproporcionalmente gigante no mapa do V1. Ah, é? Por quê? Para ter mais poder de processamento, mais neurônios dedicados a essa área crítica da visão. É uma magnificação cortical. Faz sentido. E dentro do V1, a organização continua? Você falou que no NGL, os olhos ainda estavam separados. Sim, continua. A informação de cada olho chega primeiro em colunas específicas numa camada do V1, a camada IVC. Colunas? É colunas de células. E elas ficam intercaladas, tipo, uma coluna para o olho esquerdo, uma para o direito, esquerdo e direito. Como se fosse um padrão listrado. Exatamente. Em experimentos clássicos, quando visualizaram isso, parecia um padrão de zebra.
São as colunas de dominância ocular. Que visual! E é só depois disso que a informação dos dois olhos se junta? Isso. Nas camadas acima dessa camada de chegada, os sinais dos dois olhos começam a convergir nos mesmos neurônios. É aí que começa a base neural para a visão binocular, para a gente ter a percepção de profundidade. Entendi. E o processamento em V1, ele fica mais sofisticado, né? Muito mais. É em V1 que começam a surgir neurônios com propriedades totalmente novas, que não existiam nem na retina nem no NGL. Como o quê, por exemplo? Um exemplo clássico é a seletividade de orientação. Seletividade de orientação, como assim? Surgem neurônios que respondem muito forte a uma linha ou uma borda, mas só se ela estiver numa orientação específica. Ah, tipo um neurônio que gosta de linhas verticais, mas não responde para linhas horizontais. Exatamente isso. Se você girar a linha um pouquinho, a resposta dele já cai. Esses neurônios são como detetores de contornos em ângulos específicos. É fundamental para a gente começar a perceber as formas das coisas. Incrível. Que mais? Outra propriedade que surge é a seletividade de direção. Movimento, então? Sim, alguns neurônios respondem vigorosamente a algo se movendo em uma direção preferida, mas ficam quietinhos se o movimento for na direção oposta. Um detector de movimento direcional. Isso. E essas especializações todas em V1 reforçam aquela ideia de vias paralelas que a gente já viu começando no NGL. As vias magnocelular e parvocelular. Exato. E essa separação continua depois de V1. De uma forma bem simplificada, claro, parece que existe um fluxo de processamento que vai mais para a região temporal do cérebro, focado em analisar o que a gente está vendo. Forma, cor, é a chamada via ventral. Via ventral, para identificar o objeto, certo. E a outra? E tem outro fluxo que vai mais para a região parietal, focado em analisar onde o objeto está no espaço e como a gente pode interagir com ele. Movimento, localização espacial, é a via dorsal. Via dorsal, para localização e ação. Então são como duas estradas principais saindo de V1 para processar tipos diferentes de informação visual. É uma boa analogia. Uma para reconhecer, outra para localizar e guiar a ação. Mas é importante dizer que elas não são totalmente separadas, tá? Elas conversam bastante entre si. Ah, bom, não são independentes. Não, a divisão não é absoluta, mas pensar nesses dois grandes fluxos ajuda a gente a entender como o cérebro divide essa tarefa enorme que é interpretar o mundo visual. Entendi. Então, resumindo essa jornada toda. A informação visual não é só repassada, né? Ela é ativamente transformada em cada etapa. Com certeza. Começa com aquela separação cuidadosa lá no NGL, depois o mapa distorcido no V1, as colunas de dominância ocular, aí surgem os detectores de orientação, de direção. Ufa! É uma maquinaria neural impressionante. É realmente incrível. E pensar que tudo isso acontece tão rápido e, na maior parte do tempo, sem a gente nem perceber conscientemente, né? Verdade. E todo esse processamento em paralelo, né? Forma sendo processada aqui, cor ali, movimento acolá. Isso levanta uma das grandes questões da neurociência, que o material até menciona. Qual questão? Como é que o cérebro junta tudo isso de volta? Se as diferentes características visuais são processadas em paralelo, ou talvez até em áreas diferentes, como é que a gente tem essa experiência unificada, coesa, do mundo visual a cada momento? Como as partes se tornam o todo. Exato. É o famoso problema da ligação, binding problem. Como o cérebro integra todas essas informações distintas para formar a nossa percepção consciente e unificada da realidade. Fica aí a reflexão, né? Como essa mágica acontece.